Olá a todos. Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha história com a diabetes. Então, para começar, eu já tenho a diabetes tipo 1 há 20 anos. Hoje eu estou com 24 anos e ela foi diagnosticada quando eu tinha só 4 anos de idade. Como foi esse diagnóstico? Bom, a minha mãe ela começou a perceber que eu estava com muita sede, urinando muito e eu comia muito bem para uma criança, me alimentava muito bem e constantemente. Só que eu vinha perdendo peso, mesmo estando comendo bem, né, eu estava perdendo peso. E foi quando eu comecei também a ficar, às vezes ficava agitado e às vezes ficava muito letárgico. Então eu comecei a ter muita dor, dor de barriga, né? Não uma dor de barriga de ir no banheiro, mas uma dor de barriga como se fosse uma cólica. E sofria muitas dores dessas cólicas e até certo dia que eu comecei a vomitar e passar mal e ela teve que me levar no pronto-socorro. Então, quando eu cheguei lá no pronto-socorro, eles fizeram o diagnóstico da glicemia. Eu não me recordo ao certo, mas devia estar muito alta, por volta dos 350, 400. E então veio o diagnóstico que eu tinha diabetes tipo 1, né? Depois fizeram os exames para confirmar que eu não produzia insulina pelo meu pâncreas, né, de forma normal. Bom, então nesse começo o diagnóstico, essa notícia de que eu só com 4 anos tinha diabetes e era uma doença que não tinha cura, ainda estava quando eu fui diagnosticado, o tratamento da diabetes estava começando a avançar. Já estava, já tinha insulina sintética, porque antigamente usavam também a insulina animal, né, a bovina ou de porco, a insulina suína. Mas nessa época já existia a sintética, então já estava, eu peguei o começo desse avanço no tratamento da diabetes. Eu lembro também que bem no começo não existia glicosímetro, então eu tinha que medir pela urina com umas fitinhas que mudavam de cor para ver a quantidade de glicose que estava sendo excretada pela urina. Bom, então nesse começo o impacto emocional e psicológico na minha família foi muito grande. Para mim nem foi tanto porque eu com 4 anos eu nem sabia direito, né, qual era o problema que eu tinha. Não, né, a gente com 4 anos não tem muita consciência, mas a minha mãe e meu pai eles ficaram muito preocupados, ainda mais por se tratar de uma doença que não tem cura, né? E toda essa questão de ter que tomar injeção diariamente, ter esse cuidado com a dieta de não comer doce, né? Então, para uma criança pode ter sido um grande choque, né? Ter que enfrentar essa situação de ter que tomar picadas da injeção diariamente, né? O medo de agulhas. E essa questão da alimentação, porque criança gosta muito de doce, né? De quando vai em festa de criança e tal, como seria isso? Como seria a minha vida a partir desse momento do meu diagnóstico? Bom, então a minha mãe, principalmente, ela foi
pesquisar muito sobre essa questão da alimentação. Ela comprou muitos livros sobre alimentação para diabéticos e ela começou nessa época também os alimentos diet já existiam, né? E eu lembro que a gente sempre ia numa loja de produtos naturais especializada em produtos diet. E aí a gente ia tipo uma vez por mês lá, gastava um dinheirão, porque além de eu não poder comer açúcar, o produto diet era mais caro. Então, e na época era bem mais caro do que um produto convencional. Então eu chegava lá, gastava uma nota assim, mas comprava todas as coisas similares a um produto comum, como bolachas, bolo, o próprio adoçante para cozinhar e tal. Então teve toda essa minha adaptação e todo o meu apoio da minha mãe e do meu pai, que graças a Deus tinham condições de me comprar todos esses produtos e tudo para ter uma vida mais próxima do que as pessoas que não têm diabetes, as crianças que não têm diabetes tinham, né? Então eu podia comer as mesmas coisas, só que era um produto diet, né? Bom, aí nesse começo eu lembro que foi bem difícil, porque minha mãe teve que aprender a dar insulina e eu como criança era muito complicado essa hora de tomar insulina, porque eu não eu tinha medo da agulha, mas eu também não aceitava. Por que que eu tenho que tomar injeção todo dia, né? Porque criança tem aquele tempo que ela tem que tomar a vacina no posto de saúde e aquilo gera muitas vezes traumas e a criança tem pavor, né, de tomar vacina. Então imagina, e na época as agulhas eram ainda relativamente grandes, não existia agulha tão pequena como tem hoje. Então era complicado assim no começo, né? Eu comecei a me sentir meio que diferente dos outros e que eu tinha que tomar injeção todo dia, então era uma coisa muito desagradável. E eu lembro que toda vez que minha mãe vinha de manhã aplicar insulina, eu eu fazia meio que um drama, assim, um teatro por medo também e por me sentir vítima das circunstâncias. E era bem complicado para minha mãe, ela teve que criar muita paciência comigo todos os dias para aplicar a insulina em mim de manhã, né? Então eu lembro que nesse começo, pelo que eu me recordo, eu tomava só insulina basal de manhã, que é uma dose maior que você toma de insulina e que ela age durante 24 horas. Então, por causa disso, eu ainda não tinha um controle muito bom, né? Na época, eu ficava muito com hiperglicemia, né? Com a glicemia alta. Então, eu continuava comendo muito, eu tomava insulina basal para sobreviver, mas o controle não era bom. E eu sentia muito os efeitos colaterais, né, da hiperglicemia. Eu sentia, quando é criança, eu acho que uma hiperglicemia ela gera agitação, assim, ao contrário, quando você é mais velho, ela te causa muita letargia. Mas eu ficava muito agitado, eu era uma criança muito agitada, talvez por todo esse açúcar na minha corrente sanguínea e foi uma forma do meu corpo tentar gastar isso. Eu ficava correndo em casa, pulava, dava cambalhota no sofá, todas essas coisas. Acho que foi uma resposta mesmo do meu corpo.
E os efeitos colaterais de urinar muito, ter muita sede, eu lembro que eu tinha muita sede, tomava água e não matava a sede, a boca ficava seca. E os efeitos da cólica também, eu sentia muita cólica na barriga. Essa cólica que eu expliquei, que não é uma vontade de ir no banheiro, uma dor de barriga comum, é uma dor mesmo no abdômen, que até me dava dificuldade para respirar. E aí eu lembro que eu ficava muitas vezes assim na semana com essa cólica, eu tinha que deitar com um travesseiro na barriga e esperar passar. Mas foi bem sofrido assim no começo. Então, todas essas coisas que eu tô falando, para você que também é diabético, você deve estar entendendo melhor. E para você que não é, você pode entender um pouco do que foi esses primeiros anos com a diabetes, numa idade muito, muito cedo, né? Com 4 anos de idade. E conforme os anos foram passando, eu tive bastante problema em aceitar mesmo a doença no começo, né, por ser muito novo. Só que eu sempre tive muito o apoio da minha família, que até no começo eles podem ter ficado muito preocupados, sem saber o que poderia acontecer comigo, né, até mesmo se eu poderia morrer. Mas eles sempre foram muito prestativos e motivados a me dar o melhor tratamento mesmo, né? Estudar sobre o que era diabetes e tal e buscar cuidar da melhor forma possível de mim, né? E por isso que eu sempre sou muito grato pelos meus pais, por eles na verdade passaram todo esse sofrimento junto comigo, né? Esse sofrimento não foi só meu, né? Porque imagina para um pai, para uma mãe, saber que o filho tem uma doença relativamente grave e que não tem cura, mas precisa ter muita disciplina, muita aceitação para você conseguir se manter bem, né? Se manter saudável. Então eu sou muito grato a eles por isso, por eles terem me ajudado, me apoiado. Eles nunca, eles nunca me trataram como menos que ninguém, que as outras crianças. Eles sempre demonstraram uma preocupação mais de cuidado, mas eles nunca me fizeram me sentir uma vítima. Isso foi uma questão própria de mim mesmo, né? Comigo mesmo. De eu começar a trabalhar conforme eu fui ficando mais velho, a aceitar isso, né? Aceitar como um desafio, como uma oportunidade de evolução pessoal e não como um obstáculo ou uma barreira, né, para minha vida. E eles me deram a base para entender isso, né? Então, os momentos mais complicados que eu me recordo foram 2 ou 3 momentos. Um deles foi a primeira vez que eu passei mal, que eu estava acho que por volta dos meus 7, 8 anos, que eu estava na escolinha, né, assistindo a aula, na sala, tudo normal, e de repente tudo começou a ficar meio embaçado, eu não estava entendendo o que a professora falava direito, e aí eu peguei, apaguei assim na própria mesa da escola, e aí eu só lembro de alguns flashes da professora tentando me acordar, me atender,
e as crianças estavam bem chocadas assim em ver um colega que passou mal no meio da aula. E isso foi uma crise de hipoglicemia, né? A primeira que eu tive fora de casa, assim, né? E que eu cheguei ao ponto de desmaiar. Então foi assim um ponto bem traumático na minha vida, o qual eu posso ter desenvolvido certa insegurança, mas a professora conseguiu me atender, me dar uma água com açúcar, porque a escola, né, as diretoras, as professoras sabiam da minha condição, da diabetes, meus pais haviam explicado tudo, e ela ligou para minha mãe e quando minha mãe chegou às pressas lá na escola e aí eu ainda estava meio apagado, meio acordado, mas eu lembro que foi um choque emocional assim muito grande, porque eu não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido e como os colegas na sala tinham ficado muito nervosos, eu acho que aquela pressão deles me gerou mais um trauma maior do que realmente foi, né? E aí eu lembro que eu fui pro pronto-socorro e aí me trataram, eu já estava um pouco melhor quando eu cheguei no pronto-socorro. E aí me trataram e no mesmo dia eu tive alta, né, para voltar para casa. Só que foi uma coisa que me marcou muito. E a, a segunda vez que aconteceu foi o contrário. Eu tive uma hiperglicemia durante alguns dias. Eu estava com a glicose muito alta e eu comecei a ter os efeitos colaterais. Muita desidratação, muita sede, urinando muito. Até que chegou um ponto de madrugada que eu comecei a vomitar no banheiro muito. E eu estava no estado de cetoacidose diabética já, né? Que a cetoacidose diabética é quando o seu organismo ele não consegue, a célula não consegue absorver a glicose, então a glicose, por causa da insulina, então a glicose fica só na corrente sanguínea, não consegue adentrar as células. E quando isso acontece, as células ficam todas sem energia. Então ela vai tentar tirar energia de outro lugar, das reservas de gordura, dos lipídios do corpo. Só que quando ele pega a gordura e quebra no processo para transformar isso em glicose, acaba gerando corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são ácidos e eles acabam ficando na corrente sanguínea e acabam gerando malefícios ao organismo. Isso, se não for tratado, a pessoa pode chegar ao óbito mesmo, né, a morrer, que é uma das causas mais comuns de morte por diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, é o caso da cetoacidose diabética, porque esses corpos cetônicos são tóxicos ao organismo. Então eu comecei a vomitar muito de madrugada e aí eu desmaiei e comecei a convulsionar. Eu perdi a consciência e eu lembro que o meu pai estava em casa, era de madrugada, ele acordou e aí ele me socorreu, me colocou no carro às pressas. Eu lembro dele muito desesperado, eu lembro de alguns flashes. E ele me levou para o pronto-socorro e eu fiquei internado acho que uns 4 dias a uma semana. E depois disso eu lembro que eu não tive, graças a Deus, não tive mais nenhum caso de chegar a desmaiar, né? De chegar a perder a consciência e ter que ir para o pronto-socorro. Bom, então conforme eu fui chegando à fase da adolescência, parece que
o meu emocional foi piorando, assim, eu fui me sentindo mais inimigo da diabetes, né? Porque eu ainda não tinha aceitação, né? Então eu me sentia uma vítima mesmo. Eu ficava de saco cheio de ter que tomar insulina toda hora, porque aí eu já estava tomando insulina rápida em toda a refeição que eu fazia. Ter que contar carboidrato. E aí eu ficava muito sugado com isso, muito não aceitava, achava muito chato isso, por que que eu tenho que fazer isso? Que droga, que droga. E então eu não conseguia ter um controle bom, né? E sempre o emocional, sempre muito afetado, assim, por ser uma doença, assim, que se você não aceita, ela é uma doença muito cansativa, ela te pega pelo cansaço, né? Porque a diabetes ela não tira férias, não tem final de semana. A diabetes é 24 horas, 365 dias, até você morrer ou até inventarem uma cura, né? É uma doença que está lá sempre com você e você tem que estar sempre controlando. Você não pode ir, hoje vou largar a mão de tudo, não quero saber, não existe isso. Você até pode fazer isso, mas você sabe que isso vai ter uma consequência. Você tem a certeza de que vai ter uma consequência, não é talvez tenha uma consequência. Isso é uma coisa que mexe muito com o nosso emocional até hoje, assim, né? Mas quando você não aceita, nessa fase da adolescência, foi uma fase bem complicada para mim, assim. Nas próprias questões de começar a sair para à noite, para balada e tal, essa coisa de beber, eu sempre procurei não beber, bebia menos, muito pouco, né? Procurava nunca encher a cara, chegar ao ponto de vomitar, tipo, perder o controle, nunca, nunca isso. E a questão de usar drogas, de fumar, né? Sempre tentei ficar afastado disso, né? E conforme o tempo ia passando, eu ia entendendo que precisava aceitar isso como um desafio e como uma grande oportunidade para minha evolução pessoal, né? Parar de ter aquela perspectiva de um obstáculo, de uma coisa que me engessa, né? E quebrar isso e falar, não, isso pode ser uma ferramenta para eu me desenvolver, né? E quem saiba eu não posso ser um exemplo para os outros também que têm essa doença ou que têm outros problemas, sendo de saúde ou não, né? Tentando demonstrar a minha motivação, a minha persistência, a minha disciplina, que são fatores primordiais para você administrar a diabetes, né? Essa doença. E hoje, como as coisas estão cada vez mais fáceis, mais tecnológicas, você tem um apoio muito grande, assim, né? Como se essa muleta tivesse muito mais forte do que era antigamente, né? Esse apoio que a gente precisa. Mas mesmo assim, o nosso maior apoio que a gente precisa se apoiar é na nossa motivação interna, né? No nosso reconhecimento do que essa doença pode ser para a gente, né? Que isso pode ser uma ferramenta e não um obstáculo, né? É engraçado porque na nossa vida de diabético sempre tem um momento, uma fase que a gente tem meio que uma crise assim, eu não aguento mais, nossa, eu faço isso e nunca dá certo, ou então eu estou tentando, eu não consigo chegar no resultado que eu almejo. E aí você pensa em largar tudo, largar a mão de tudo, né? Só que logo em seguida
você entende que não dá para largar a mão de tudo e aí você volta à sua rotina, à sua disciplina e você entende que só tem essa escolha, ou você enfrenta isso, ou você vai largar a mão e vai ter consequência, né? Consequências graves. Então, essa parte mental é muito importante, a gente ter consciência disso, a gente se motivar a cada dia, porque cada dia tem que ser levado muito a sério, né? Cada dia. Você tem que viver cada dia com a diabetes, né? E aí a sua vida vai sendo construída, a sua saúde vai sendo construída dia a dia. Então nessa fase da adolescência eu sentia muita insegurança também, porque é uma fase que você começa a sair mais, que você tem que começar a pensar no que você vai fazer na faculdade, na sua profissão. É uma fase que você começam a nascer as pressões da vida em você. E com a diabetes, parece que isso vem mais forte, porque isso te traz uma insegurança em relação à rotina que você vai ter, às suas escolhas. E é um momento complicado, é um momento que você precisa de apoio, que você precisa parar e refletir sobre o que você quer, o que você pretende e como chegar a isso de forma equilibrada. E, e uma coisa que me ajudou muito foi que com 15 anos eu me interessei novamente pelas artes marciais, porque eu já havia feito capoeira, eu sempre gostei de esportes, não só por conta de ter a diabetes, mas por gostar mesmo de atividade física, de ter muita energia corporal. E eu tinha feito só capoeira muito novo, né? E nessa época me veio a intuição de me reconectar às artes marciais. E por conta do destino eu acabei achando o Aikido e o Kung Fu e fui dar uma pesquisada. E aí eu encontrei uma academia de Aikido perto de casa. E eu falei, nossa, que legal, que interessante, vamos ver o que que é o Aikido. Então eu fui visitar aquela academia e aí eu fui visitar aquela academia. Quando eu cheguei naquela academia com a minha mãe para visitar, havia um senhor com uma energia muito boa e eu senti uma energia muito boa, me senti em casa, acolhido. E conforme eu fui conversando com mestres, que a gente chama sensei em japonês, minha mãe começou a falar, ele precisa fazer esporte, ele está numa fase da adolescência, ele precisa se disciplinar e tal. E ele tem um problema de saúde que é a diabetes, né? E tal, ele toma insulina. E aí aquele senhor falou, nossa, é verdade, eu tenho dois filhos que também têm a diabetes tipo 1. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, nossa senhora, eu estou no lugar certo aqui, eu vou ser acolhido, vou me sentir seguro. E foi o que aconteceu. Eu fui muito bem acolhido pelo sensei Roberto e eu fui me desenvolvendo no Aikido, praticando durante 8 anos até chegar à minha faixa preta. Então eu sou muito grato ao sensei Roberto durante essa fase de transição da minha adolescência à fase adulta, por ter me mostrado, desculpa, por ter me mostrado o caminho correto
e me dado suporte nessa transição difícil para mim. Então esse momento foi muito importante porque eu encontrei o que eu precisava encontrar, né? O Aikido na minha vida, um mestre que me guiou, até mesmo acho que ele não sabe as coisas que ele me ensinou, estão guardadas aqui. E essa fase foi onde eu consegui ter o melhor controle da diabetes, né? Os melhores resultados nos exames, tendo mais disciplina, mais motivação, e isso foi transformando a minha visão sobre a diabetes, né, e o meu convívio com ela. Então, após alguns anos no Aikido, eu também fui procurar o Jiu-Jitsu. E conforme o destino da vida, eu acabei encontrando um outro exemplo muito importante para mim, que foi o Cláudio Godoy. É um atleta de MMA e de Jiu-Jitsu. E eu lembro naquele dia que eu tinha acabado de sair do tatame, do treino, e eu estava um pouco nervoso para saber se eu estava tendo uma hipo, porque toda aquela intensidade do exercício a gente acaba confundindo os sintomas, né? Então eu saí meio que rápido lá, e aí eu fui medir. E eu tava muito fadigado do exercício, então eu tava tremendo. E eu lembro que o Cláudio tava fazendo musculação e ele viu eu com o glicosímetro. E eu lembro até hoje da expressão dele olhando, aquela expressão quando diabéticos se encontram, né? Tipo, nossa, encontrei um amigo em comum, um colega. E ele falou pra mim, você tá tendo hipo, né? E daí eu medi, não, eu não tava tendo hipo. E aí foi o começo de uma conversa, né, sobre a diabetes. E ele me fez enxergar quão longe um diabético pode chegar. Antes como eu gostei muito, sempre muito de esportes, sempre pensava, será que um diabético pode ser um atleta profissional? Será que ele pode chegar a esse nível, a essa quantidade de treino, né? Como que fica o controle da glicemia e tal? E eu lembro que a gente foi conversando muito e ele me mostrou isso, que ele é um exemplo vivo disso, né? Que conseguiu chegar onde ele sonhava, mesmo com o problema da diabetes, que não é um problema, ele não viu como um problema, e ele me inspirou muito também nessa minha caminhada. Então, todas essas pessoas que aparecem na nossa vida, até mesmo as que não necessariamente têm relação só com a diabetes, mas com o nosso desenvolvimento pessoal, né, com a nossa evolução como ser humano, eles nos trazem motivação, motivação para viver, para vencer os obstáculos, para nos tornarmos pessoas melhores para nós mesmos e para os outros. E a gente tem que estar muito atento a isso, a essas pessoas que surgem, a estas oportunidades de aprendizado. Então, no momento que eu criei esse canal, foi no intuito de não só compartilhar as minhas vivências e a minha experiência com a diabetes,
mas de talvez inspirar quem também tem essa doença ou um outro tipo de doença, ou se inspirar como um ser humano que precisa passar por obstáculos e tem experiências na vida que podem servir como lições. E eu pensei em todas essas pessoas que passaram e estão passando pela minha vida e falei porque eu também não posso ser esse tipo de pessoa e postar a minha experiência na internet onde eu posso atingir um nível maior de pessoas que talvez se interessem em me ouvir. Então esse foi o intuito do canal. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu vou começar a postar mais vídeos, né? Andei um pouco ocupado, então eu não postei muita coisa. Mas espero que vocês possam tirar lições também das minhas experiências e assim a gente pode compartilhar essas lições juntos e continuar na nossa jornada, continuar motivados a sempre vencer os obstáculos que a diabetes pode trazer, sempre manter esse olhar positivo, né? Então, obrigado a todos, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.